Em Miqueias, de capítulo 5, versos 5 ao 6, vai nos falar a respeito do mistério dos 7 pastores e dos 8 príncipes, que é bem interessante. Veja que Miqueias vai dizer o seguinte: Este será a nossa paz. E quem é a paz? Este é o Senhor Jesus Cristo. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nirode, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O livro de Miqueias prossegue revelando que Cristo é a nossa paz, e isso está ligado com o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, onde o mesmo afirma que através de Cristo, judeus e gentios são unidos. E assim, estes têm a paz. E essa paz é o Senhor Jesus Cristo. Veja que o Espírito do Pai, juntamente com o Espírito do Filho, por meio de Miqueias, diz que levantará 7 pastores e 8 príncipes contra a Síria. Repare que o Espírito Santo diz que estes pastores e príncipes consumirão a Síria e a terra de Nirode dentro das suas próprias portas. Só que tenha em mente que a terra de Nirode, ela é Babel, que é Nínive. Nínive é a capital da Síria. Então, repare que quando o texto nos fala que a Síria será destruída, a Síria, neste contexto, representa o reino do anticristo, mas quando fala a respeito da terra de Nirode, isso nos lembra a Babilônia, porque Babel, ela é a origem das abominações de toda a terra. E por este motivo que a grande Babilônia, que são as cidades das nações, elas serão destruídas e o reino do anticristo, que é a Síria, também será destruído. E isso é revelado pelo próprio contexto de Miqueias no capítulo 5, se a gente meditar com as revelações dos outros profetas, como por exemplo, as revelações do profeta Naum. E isso é bem interessante. Para se entender sobre quem são estes 7 pastores e os 8 príncipes, é necessário entendermos em que ponto na palavra de Deus isso está ligado. Veja que o número 7 está ligado com o descanso, pois o sétimo milênio é o descanso do Pai, mas o número 8 está ligado com a eternidade futura. Então, nós podemos observar que 7 pastores que representam o descanso e 8 príncipes que representam a eternidade destruirão o reino do anticristo e a grande Babilônia. O reino do anticristo, ele está ligado com a grande Babilônia. O reino do anticristo, ele faz parte da grande Babilônia, meus irmãos. E isso é bem interessante. Só que a revelação, ela não para por aí, pois precisamos entender quem são estes 7 pastores e 8 príncipes, os quais aparecem em Miqueias, porquanto nisso se encontra mistério. Veja que, se nós formos no livro do Apocalipse, nós encontraremos as 7 igrejas do Senhor Jesus Cristo. Só que numa camada de revelação profunda, as 7 igrejas representam todo o povo de Deus. Repare que a mensagem que é dada às 7 igrejas chega na última semana de Daniel, pois as duas testemunhas são chamadas de 2 candeeiros, enquanto as outras 5 igrejas representam as 10 virgens, onde há virgens sábias e virgens tolas. E estas 7 igrejas estão sendo representadas pelo candelabro. Observe que o candelabro no livro da lei tinha 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas acesas estão apontando para os 7 Espíritos de Deus, enquanto o candelabro representa a Igreja de Deus. Analise que as duas testemunhas, através da mensagem do Espírito do Senhor, na última semana de Daniel, irão acender todas as 5 igrejas, e deste modo, os 7 Espíritos do Senhor estarão acesos no povo sábio de Deus. E isso nos mostra o pleno conhecimento cétuplo de Deus nas igrejas. Só que para entender isso de maneira mais profunda, temos que ter em mente o assunto sobre os 7 arcanjos, os quais aparecem no livro de Enoque, pois o mistério que aparece em Miqueias está relacionado com estes 7 arcanjos, pois no livro da lei o candelabro era de ouro puro, porquanto isso serve para falar a respeito da eternidade e dos 7 arcanjos também, porquanto o ouro representa algo eterno. Então, tenha em mente que o Senhor quer nos revelar mais coisas a respeito da realidade do candelabro. Em Enoque, de capítulo 61, versos 11 ao 20, o profeta ele vai nos trazer mais revelações da parte de Deus. E é bem interessante, meus irmãos, quando vocês pegam o livro de Enoque e estudam juntamente com as demais escrituras,
porque isso vai nos trazer um entendimento mais e mais profundo daquilo que Deus quer nos falar. E Enoque vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus, assentado sobre o seu trono de glória, e o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima do céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar o seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor, seu Deus, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor Deus. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos de principados, a saber, do eleito, e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar naquele dia. Eles levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: abençoado é ele, e o nome do Senhor Deus será abençoado para sempre e sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará. Todo eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Pois grande é a misericórdia do Senhor Deus, longânimo é ele, e todas as suas obras, todo o seu poder, grandes são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos seus santos e eleitos em nome do Senhor Deus. Veja que no livro de Enoque, a gente vê que o profeta nos revela que os santos eleitos, quando estiverem glorificados, louvarão juntamente com o querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos de principados. E ainda, Enoque diz que glorificarão ao Senhor com os sete espíritos. Veja que se nós olharmos o livro de Enoque, o profeta fala sobre os sete espíritos de Deus. Ele fala sobre o espírito da fé, da sabedoria, da paciência, da misericórdia, do julgamento, da paz e da benevolência. Já em Isaías, de capítulo 11, o profeta Isaías também fala sobre os sete espíritos de Deus. Só que a maioria dos espíritos que aparecem em Enoque está diferente daquilo que Isaías falou sobre os sete espíritos no capítulo 11 do próprio livro de Isaías. Entretanto, você precisa ter em mente que alguns dos espíritos os quais aparecem em Enoque estão na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas também, onde o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, meus irmãos, são as características do Espírito. A gente vai ver que todas essas características que Enoque falou, do espírito da sabedoria, paciência, fé, julgamento, misericórdia, paz, benevolência, são frutos do Espírito. Só que isso são características também do Espírito de Deus. Veja que é necessário ter o entendimento de que o Senhor não tem somente aquelas sete características mencionadas por Isaías, e nem somente as características dos sete espíritos mencionados em Enoque. O Senhor tem mais características. Observe que os sete espíritos, os quais foram mencionados por Enoque, são de fato do Senhor Deus. E isso é bem interessante. Agora vamos para Enoque de capítulo 20, versos 1 ao 8, onde o profeta vai falar sobre os sete arcanjos, os quais são chamados de anjos, porque são mensageiros de Deus. Entretanto, são também arcanjos. E isso é bem interessante. Em Enoque de capítulo 20, vai nos dizer o seguinte: estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Ramiel,
um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Veja que em Enoque, de capítulo 20, é abordado o assunto sobre os sete arcanjos. Eles são chamados de anjos, pois também são mensageiros de Deus. Contudo, embora os sete arcanjos sejam chamados de anjos, eles também são arcanjos. A palavra arcanjo significa chefe de anjos ou líder de anjos. Repare que em Enoque é relatado que sete anjos presidem sobre determinadas coisas. A palavra presidir quer dizer governar, ou seja, se estes sete anjos governam sobre determinadas coisas, eles são arcanjos, pois o arcanjo tem a autoridade de governar. E isso está ligado com Enoque de capítulo 61. Analise que todos os sete arcanjos, tanto os primeiros quatro como os últimos três, têm as suas funções. Veja que Ramiel, ele organizará a ressurreição dos santos no dia da volta de Cristo. Já Gabriel, a gente observa que ele preside sobre os serafins e sobre os querubins. Mas além disso, as escrituras ela vai mostrar que Gabriel ele tem a função de explicar sonhos como é mostrado em Daniel. Então, a gente pode entender que em Daniel e nos profetas e na própria escritura, Deus ele vai revelar que Gabriel ele tem a função de explicar sonhos, só que Enoque também, que é a escritura de Deus, vai revelar que Gabriel ele preside sobre os serafins e sobre os querubins. Então, meus irmãos, podemos observar que é importante conhecer as funções dos sete arcanjos. Eu quero que você tenha em mente que os sete espíritos que foram mencionados por Enoque estão ligados com os sete arcanjos. E isso está também ligado com as sete igrejas do Apocalipse. Quando a gente vai em Isaías, do capítulo 11, versos 1 ao 2, o profeta diz: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que em Isaías 11, o profeta Isaías fala sobre os sete Espíritos de Deus. Só que quando a profecia menciona o Espírito do Senhor, isso se refere ao Espírito da vida eterna. Então, nós podemos observar que Isaías fala sobre os sete Espíritos de Deus, enquanto Enoque menciona também os sete Espíritos de Deus. Mas alguém pode dizer: se todos os sete Espíritos em Isaías não são iguais aos sete Espíritos que Enoque menciona, então isso significa que Enoque está errado. Irmãos, veja que falar isso é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Pois, será que o Senhor não tem misericórdia, paciência, paz, julgamento, benevolência e derrama do seu espírito de fé sobre os que o temem? Pois, de fato, o Senhor tem todos os sete espíritos mencionados por Enoque. Veja que o profeta Isaías, em seu livro, ele vai continuar dizendo o seguinte a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque os sete Espíritos de Deus repousa sobre o Senhor Jesus Cristo. E também, se a gente for olhar numa camada de revelação mais profunda, aqueles sete Espíritos mencionados por Enoque também repousa sobre o Filho de Deus. Veja que em Isaías, de capítulo 11, o profeta vai continuar dizendo o seguinte: Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações, a raiz de Jessé que será posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Veja que Isaías, a gente observou que o profeta falou sobre os sete Espíritos de Deus, e esses sete Espíritos teria que ser derramado sobre o renovo que é o Messias, Jesus Cristo. Só que em Enoque podemos ter a revelação de que os sete Espíritos, os quais foram mencionados pelo próprio Enoque, repousa sobre o Filho de Deus. Veja que Isaías fala sobre a primeira vinda do Filho de Deus para morrer pelos homens, porquanto o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Mas o profeta Isaías continua nos revelando que
a volta do Messias, que é a volta de Cristo, na sua volta, Jesus irá derrotar com o sopro de seus lábios o perverso que é o anticristo, o qual, no contexto de Isaías, é chamado de rei da Assíria, para que se estabeleça o reino milenar do próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, ao Senhor Jesus Cristo recorrerão as nações, e o lugar do seu repouso, que é o sétimo milênio, será glorioso. Analise que, infelizmente, esta tradução de Isaías no capítulo 11, quando a gente olha no versículo 10, a gente vai ver que o texto vai dizer que a glória lhe será morada. Mas isso está errado, pois no hebraico o profeta está falando do lugar do descanso do Messias, porque um mestre irá reinar no sétimo milênio, que é a realidade do sábado. Isaías afirma que Jesus irá juntar os desterrados de Israel e os espalhados de Judá, recolherá desde os confins da terra. E isso é o arrebatamento da igreja, em razão de que Judá são os judeus cristãos, enquanto Israel, que é as 10 tribos, são os gentios cristãos, e por esta causa que Efraim e Judá estarão unidos. Quando a gente olha essa parte numa camada de revelação, a gente vê que no versículo 12 fala sobre o arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento da igreja, as duas casas de Israel, Efraim e Judá, como é mostrado no versículo 13, não estarão em divisão, mas estarão unidos. Só que se a gente olhar numa camada mais profunda ainda de revelação, a gente vai ver que no versículo 12, o povo do Israel, segundo a carne, será reunido. Então a gente vê duas camadas de revelações nesta parte do profeta Isaías. E isso é bem profundo. Em Isaías de capítulo 4, versos 1 ao 2, é dito o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o opróbrio nosso. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Em Isaías de capítulo 4, o profeta Isaías fala sobre 7 mulheres disputando por um só homem. Só que isso tem revelação espiritual, porque as 7 mulheres representam as 7 igrejas de Cristo, enquanto o homem representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que estas 7 mulheres estão querendo esse homem. E isso mostra a disputa das igrejas para perseverar em seguir o marido e serem chamadas pelo nome dele. Entretanto, no verso seguinte, Isaías diz que o renovo, que é o Messias, no dia da sua volta, será de beleza e de glória, e ainda fala sobre os salvos de Israel. Mas o que isso significa? Isso significa que quando Jesus voltar, dentre as 7 mulheres, que são as 7 igrejas, haverá vencedores, e estes são os salvos de Israel. Em Isaías de capítulo 4, versos 3 ao 4, é dito o seguinte: Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Veja que em Isaías o Senhor prossegue falando sobre a restauração da Jerusalém terrena. O Senhor irá restaurar ela com o espírito purificador e com o espírito de justiça. Analise que estes dois espíritos não são mencionados em Isaías de capítulo 11. E isso nos mostra que o próprio livro de Isaías está nos mostrando que existe mais características do Senhor Deus. E deste modo podemos entender que Enoque não contradiz Isaías e nem Isaías contradiz Enoque, pois as palavras destes dois profetas estão ligadas. Então, meus irmãos, como isso tudo pode estar ligado com o que Miqueias, no capítulo 5, falou sobre ser levantados 7 pastores e 8 príncipes para destruir a terra de Nimrod? Meus irmãos, veja que eu falei toda essa explicação para que vocês entendam o seguinte, porque os 7 pastores representam as 7 igrejas glorificadas, enquanto os 8 príncipes representam os 7 arcanjos e o Senhor Jesus Cristo, que é o oitavo, o qual é o cabeça dos arcanjos. E assim, quando o reino do anticristo, que é chamado de Assíria, forem para a terra de Israel, as 7 igrejas glorificadas
E os 7 príncipes, juntamente com o 8º príncipe, que é Cristo, irão consumir o reino do anticristo e irão destruir a terra de Nimrod, que representa a grande Babilônia, pois foi mencionado terra de Nimrod, porquanto sabemos que Babel é a mãe das abominações de toda a terra. Tudo isso nos mostra que a interpretação sobre os 7 pastores e os 8 príncipes não é algo literal, mas é algo espiritual que tem efeito no literal. E isso é bem interessante porque não são 15 homens literais que serão levantados, mas são 7 pastores que são a igreja glorificada e os 8 príncipes que são os 7 arcanjos e o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o 8º príncipe. E isso é bem interessante. E por esta causa que Miqueias ele vai falar do versículo 7 ao 8 sobre o restante de Jacó. Veja o seguinte, o profeta vai dizer o seguinte: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Veja que em Miqueias, no capítulo 5, o Senhor prossegue falando a respeito das 2 casas do Israel espiritual. Veja que o Senhor fala que o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem e nem depende dos filhos dos homens. Mas o que essa parte quer nos dizer? Observe o seguinte: quando a chuva cai na erva, a chuva ela vem do alto das nuvens e assim ela cai na erva. E deste modo acontecerá com o restante de Jacó. Repare que o restante de Jacó é a igreja de Cristo, porque quando a igreja for arrebatada para os ares, nas nuvens, ela irá descer dos ares e assim ela irá estar no meio de muitos povos. E por esta causa que, se essa nação glorificada passar pelas nações, elas irão esmagar elas como o leão entre os animais das selvas, porquanto eles irão castigar os pecadores do mundo. Veja que quando o Senhor diz que o restante de Jacó será como chuva que vem sobre a erva, isso se refere ao povo santo descendo dos ares para abençoar aqueles que dentre as nações irão entrar no reino de Deus como nações restantes. Contudo, quando o Senhor diz que o restante de Jacó é como o leão, o qual se passar pisará sobre as nações, isso está nos mostrando que quando a igreja descer dos ares, ela irá esmagar os inimigos de Deus. Em Miqueias, de capítulo 5, o profeta prossegue dizendo: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feiticeiras das tuas mãos e não terás adivinhadores. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das suas mãos. Eliminarei do meio de ti todos os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. Veja que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, por boca de Miqueias, nos anuncia a vingança de Cristo contra as nações. Pois quando Jesus voltar, ele irá levantar a sua mão contra os seus adversários, porquanto ele irá tomar vingança sobre as nações que não o obedecem. E isso está ligado com o que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo diz que Cristo, no meio de chamas devoradoras, com os anjos de seu poder, irá tomar vingança contra aqueles que não obedecem o evangelho de Deus, os quais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.